Salve, salve, muito seja bem-vindo aqui ao canal do Católico Profissional. Hoje eu vou estar trazendo dicas aqui para a 19ª rodada. Então, galera, olha essa pontuação aí, ó. Rodada foi de média de 56 pontos, fizendo mais 105 pontos. Então merece o like, galera. Merece o comentário também. Se inscreva no canal, galera. Você não está se inscrevendo não, beleza? Galera, rodada fecha aí sábado, né? Às 18h29, vamos saber da escalação aí de Flamengo e Mirassol, São Paulo e Vitória, Bragantino Internacional, né? E então vamos ficar ligado nisso aí, porque galera, essa rodada também os times podem vir poupar, porque tem Libertadores e Sul-Americana a próxima semana, jogos inclusive já na terça-feira aqui, ó. São Paulo joga na terça-feira, fora de casa lá na Colômbia contra o Atlético Nacional, né? Fortaleza também joga na terça, e também pela Sul-Americana tem o Fluminense que joga na terça. Isso pode influenciar em que, galera? Ó, o São Paulo joga no sábado, pode poupar. O Fluminense joga fora de casa no sábado, pode poupar. Isso é bom pro Bahia, tá? E os times que Bahia não tem compromisso, acho que no meio de semana, né? Então vou começar nossas dicas aqui, galera. Antes de começar, galera, peço por favor você siga nosso Instagram lá. Toda rodada tem dúvida no direct. Poste time final, alguma informação extra, né? E também tem um link no Telegram aí. E galera, convido você também a participar da minha liga lá, Jogo de Mestre, tá aqui o site, ó, app Jogo de Mestre, vou deixar o link também na descrição. E se inscreve na minha liga lá, é só clicar em participar dessa rodada, que é por rodada, ou então tem outra aqui que é até o final do campeonato, beleza? Sem enrolação, vamos às nossas dicas. Vamos ver nosso time aqui. Decepção aí foi só o zagueiro do Santos, né? Luan Pérez, que entrou no lugar, ia entrar no do Gomes, que não jogou. Galera, vamos aqui. PSG, o Cruzeiro pra mim é o melhor SG da rodada. Aí a gente também, querendo ou não, tem o Flamengo, que é um SG, pode ser um SG provável, apesar do Mirassol fazer gol todos os jogos, né? É o segundo, se eu não me engano, o segundo, terceiro melhor ataque. A gente tem também o Bahia, para mim, Bahia chance de SG, tá? Porque o Fluminense deve mesclar esse time. E também correndo por fora aí também o Grêmio, né? O Grêmio também vejo com potencial de SG para rodada, tá? Quem quiser apostar aí, de repente não. Chega, meu Deus. No Palmeiras também é outra opção, mas o Palmeiras em casa vem tomando gols frequentemente, né, galera? Mas o Everton é uma boa opção. Eu vou fazer o seguinte, galera. No meu goleiro aqui eu vou colocar, porque eu já dei uma esboçada no time aí, vou colocar o Volpe, tá? Porque o Sport, galera, é um dos times que mais cede pontuação para goleiro, tá? Então eu vou estar colocando ele por enquanto, né? Por enquanto, não quer dizer que seja o final. Se você analisar aqui, ó, é o goleiro que é o que mais cede pontuação para goleiro, mais 7 de defesa, tá vendo aqui, ó? Nos últimos 3 jogos. E nos últimos 3 jogos, média, de acordo com o mando de campo, a média de pontuação também o Sport é o que mais cede, tá, galera? Então, o Vitória é o segundo, tá? Então, dependendo do time do São Paulo, se viesse com o time titular, seria uma boa opção colocar o Rafael. O São Paulo, no Brasileiro, se não me engano, vem de 4 vitórias consecutivas, tá? Então, seria outra opção. Mas aí a gente não sabe por enquanto, né? Mas vamos saber da escalação do São Paulo. Mas por enquanto a gente não sabe se vai com o time misto, como é que vem. Laterais, galera, laterais, a gente tem 2 laterais, na minha opinião. Um dos dois tem que ter no seu time. É unanimidade, porque se eu não me engano o Guilherme volta, né? Do Santos. E então o Guilherme cede muito, né? Já pro lado esquerdo, o Igor Vinícius, que está como titular, não sei se ele é o Mike que vai jogar. Também são jogadores que apoiam bastante, então vai ser desarme, né? Então são os 2 laterais. Com Piquerez é uma boa, porque também, querendo não, tem o pênalti, o Palmeiras é o costume, galera, dar a resposta, né? Quando tem uma eliminação dessa. É um jogo difícil contra o Ceará. O próprio Giai aqui é uma boa opção, né? Pra mim, e quem quiser apostar nos laterais do Bahia, também vejo um bom nome, né? O Flamengo a gente só sabe de Varela. E a gente novamente vai saber com o repetido de São Paulo. Vamos saber da escalação do Flamengo, então pode ser uma boa também lateral do Flamengo. Por enquanto, eu vou dobrar aqui as laterais do Cruzeiro, tá? Lateral reserva aqui, vamos colocar aqui o Juba, tá? O Juba do Bahia, chance de SG, na minha opinião.
Zagueiros, galera, zagueiros a gente tem o Arboleda e também temos o Ferrarese, né, do São Paulo, com boas opções, principalmente o Ferrarese, tá? O Ferrarese que às vezes joga também como lateral direito. Se a gente for analisar aqui, o Vitória cede para lateral direito. Não é um cedimento tão alto, mas assim, nos últimos 3 jogos, a média de 3 por jogo, né, galera? Ó, justamente, a média de 3 por jogo. Então, o Ferrarese que costuma jogar mais por ali. O Vidal é uma boa opção também, né? Mas eu já tô com 2 de Cruzeiro, mas quem quiser colocar é uma boa, tá? Zagueiro do Flamengo também, tanto Léo Pereira como Léo Ortiz, principalmente Léo Ortiz, que no último jogo foi mal contra o Ceará, né? Mas é um cara que muito forte ali na bola aérea, né? Contra o Flamengo, contra o Mirassol, né? O Mirassol tá muito bem. O Wagner Leonardo pode ser uma opção boa, o Wagner Leonardo também já tem até gols, ó. Não tem gols, né? Ele tem, acho que ele tem assistência, mas é um cara que tem uns pontinhos de média básica. E eu acho que por aí, né? O zagueiro Gustavo Gomes também é uma boa, que consegue alguns desarmes, mesmo quando perde o SG. Então, galera, por enquanto meu zagueiro vai ser o Léo Ortiz, tá? E o Ferrarese, que está em dúvida, né? Como a gente vai saber da escalação, então não precisa me preocupar com isso, tá? Zagueiro reserva por enquanto aqui, vou colocar o Wagner Leonardo, né? Do Grêmio. Tem o Mikael, que o Mikael não desarma muito, né, galera? Poderia ser alguém do Bahia, né? Do lado, fez 7.70 no jogo. Tem aí 5 desarmes, é um cara que não é frequentemente titular, né? Vamos lá. Meio de campo, galera, meio de campo a gente tem, na minha opinião, praticamente 2 unanimidades, né? Nessa rodada, que seria Matheus Pereira e Arrascaeta, tá? Arrascaeta foi até poupado no jogo decisivo na Copa do Brasil, porque parece que o Flamengo realmente está focado no Brasileirão, né? E também na Libertadores. Então, Arrascaeta aí é uma boa opção. No último jogo fez 12.10, fez o gol, né? E eu sei que o Mirassol é um time bem complicado, né? É um time que dá muito trabalho. Se for analisar para meio aqui, não cede muito. Só. Os meio aqui não tem muito bem. Quem foi bem aqui foi só o Felipe Antes com desarmes. Rafael Veiga conseguiu dar uma assistência, né? Mas assim, o Mirassol não tem cedido muita pontuação não, né? O Galo é teoricamente que cede mais aqui para meio, né? Que é meio os últimos 3 jogos como mandante. Para visitante aqui, Alan Patrick poderia ser uma boa, né? Então, galera, para mim são esses meios aí. E o terceiro meio, galera, eu fico na dúvida realmente. O Neymar, essa rodada é bem complicado para ele, tá? O Cruzeiro em casa é muito forte, ganhou do Flamengo, ganhou do Palmeiras, só perdeu pro Ceará, se eu não me engano. Então, assim, muito forte o Cruzeiro. Então é difícil para Neymar. Após que ele faça uma média básica ali, possa até que ele pontue bem, mas assim, é um jogo bem complicado para ele, tá? Então, o Cruzeiro é um time que joga com muita intensidade. Garro para mim é uma opção boa também, né? Apesar de fora de casa ele não ter uma pontuação muito boa, né? Então, mesmo assim, o Juventude é uma das piores defesas do campeonato, né, galera? Então, assim, o Corinthians, depois dessa vitória aí, o Palmeiras vem motivado, então o Garro pode ser uma boa, tá? Como eu falei, Alan Patrick se for titular também, né? O Bragantino não vem muito bem nos últimos jogos, vem com dificuldade, né? Então, assim, Alan Patrick, a gente sabe do potencial dele, tá? E a gente vai saber também da escalação, não é isso? Exatamente, vamos saber da escalação. Outros meios aqui, galera, a gente tem o próprio Scarpa, né? Seria mais que uma aposta, que eu acho que é um time que acaba deixando demais os times finalizar, né? E a gente tem aí 2 meios para mim muito bom, que é o Christian do Cruzeiro, que a gente não olha muito para ele, mas ele já tem 3 gols, né? Tem 17 desarmes, tem 2 assistências, né? Então, e sofre muita falta também, tá, galera? Então, como o Santos é muito vulnerável, assim, tanto que o Brasão fez, se eu não me engano, foi 10 ou 11 defesas no jogo. Fora as outras finalizações para fora que o Juventude teve, né? As possibilidades. Então, assim, o Santos deixa muito finalizado, então o Christian pode ser uma boa. E também o Maurício, né? É uma baita opção. Acho que o Palmeiras vai jogar quinta-feira fora de casa, então assim, eu acho que o Palmeiras não vai poupar, vai querer dar uma resposta nesse jogo, então vou colocar aqui por enquanto o Maurício. Everton Ribeiro é uma boa, mas é aquele cara que tem que estar naquele dia para dar uma mitada, né, galera? Não passou de 10 pontos nenhuma vez, né?
Se a gente for analisar também o Maurício, ele passou uma, duas, praticamente 3 vezes, né? Mas como eu falei, o Palmeiras precisa dar uma resposta, né? Então o Maurício é uma boa. Até o próprio Lucas Romero, assim, para desarme, né? O Neymar perde muita bola. Então pode ser uma boa também. Bobadilha, gosto muito dele. Nesse jogo de mestre aqui, inclusive, eu escalei ele, o Bobadilha, porque as cartaletas, as moedas, né? Que a gente tinha uma moeda aqui, não dava. Eu coloquei o Bobadilha, porque também ele vinha pontuando muito bem, ó. Se a gente for analisar o gráfico dele aqui, ó, 11 com gol, 7.20, então ele vem pontuando bem, né? E desses jogos que ele fez aqui, muitos dele entrou no segundo tempo, né, galera? Então, assim, é um bom nome. Jean Lucas também sempre tem seus pontinhos, né? Deu aquela mitada monstro, mas sempre tem esses pontinhos. O próprio Lucas é evangelista aí. Então, galera, por enquanto são esses aí. O ataque, na reserva aqui, meia reserva, né? Vou botar o Christian, que é uma dúvida minha também. Aí no ataque a gente tem Caio Jorge, tá, galera? Caio Jorge não dá pra deixar de fora. Inclusive, se não me engano, ele tem uma média muito boa fora de casa, né? Então, fora de casa e em casa. Ele tem melhor. Não tô me lembrando agora, não tá aparecendo se ele tem melhor em casa ou fora, mas de toda forma não tem como deixar de fora, né, galera? Verret, se o Galo for de reserva, um time reserva. Pode ser uma boa opção, né? Se o Lianco não jogar, aí pode ser uma boa. O Vasco precisa vencer, né? Galera, Pedro, a gente vai saber a escalação, né, do Flamengo. Então, o Mirassol é um time que tá muito bem, tem um dos melhores ataques, mas também toma gol, né? O Flamengo jogando em casa, perdeu esse jogo 1-0 pro Galo na semana passada, né? Mas eu não recordo o Flamengo sem fazer gol em casa. Então, assim, muito forte. Então, Pedro é uma boa opção. Tá, sobre Samuel, se não me engano, tá em dúvida. É um cara que entrega a média básica aí. Galera, outro atacante aqui que não tem como deixar de fora é o Bright White, tá, galera? Porque o Sport é um time que deu até uma melhorada, né? Parece, mas ainda assim tá tomando gols, né? Nos últimos jogos. Vou analisar aqui. O Grêmio não passa muita confiança, beleza. O Santos também não passava, né? Claro que não dá pra comparar Neymar, tudo bem, né? Mas o Grêmio em casa, ó, são nos últimos jogos, ele tem 4 vitórias e 3 empates, tem 9 gols e fez 2, fez 1, sempre tá fazendo gols, né? Nos seus jogos. Então, assim, e já o Sport fora de casa, tomou 2 aqui, ó, tomou 2 Juventude, tomou só 1 do Mirassol, 2 do Ceará, tomou 2 do Fluminense. Então o Sport vem tomando gols fora de casa, né? E o Grêmio não é tão ruim assim jogando em casa, galera. Fez poucos gols, mas então, mais barato lá, tem uma boa opção, tanto ele como o Alisson, o Cristian Oliveira, tá? Até porque o Sport não tem como ficar atrás toda hora, galera. Precisa mais da situação que tá, né? Aí outro atacante aqui, galera, eu fico na dúvida, né? A gente tem Verret, Pedro. Verret é aquele cara que sempre entrega pontuação, principalmente quando joga em casa, né? Aqui 6, ó, 8, aqui acho que foi fora de casa, 1 ponto. 5, ele sempre entrega mais de 5 pontos, né, galera? Geralmente. Então, assim, Pedro é uma boa, o Verret é uma boa opção, tá? Jogando no São Januário, o Vasco joga em cima, né? Então, assim, tem esses dois de Yuri Alberto também, muito bom pra rodada, tá? Gosto muito de Yuri Alberto, é um cara que tá voltando aí, tem média básica, né? E você também tem os de Palmeiras, se joga Vitor Roque, se joga o Flaco Lopes, Facundo Torres, o Souza. Então o Palmeiras tem muitas opções, a gente não sabe realmente quem vai jogar, né? Eu lembro daquele jogo, o Palmeiras foi eliminado, alguma coisa, que depois o jogo foi contra um... Eu não lembro qual foi o time que foi 6-0. O jogo foi até no campo do Guarani, que eu coloquei Estevão e muita gente foi de Flaco Lopes. Estevão, se não me engano, foi uns 3 gols, foi mais de 20 pontos, o Flaco Lopes foi mal. Então, assim, é difícil, né? Saber quem vai imitar no Palmeiras. E nosso outro terceiro atacante aqui, galera, eu tava pensando em colocar aqui o Luciano, tá? E colocar o Cristian Oliveira, só que o Cristian Oliveira nos últimos jogos, não sei o que aconteceu com ele, né? Que não vem muito bem, deu uma caída, mas o Alisson tá melhor que ele. O Alisson do próprio Grêmio, né? Alisson nos últimos jogos vem entregando a média básicazinha. Não muita coisa, muito não. Tem o Wanderson, tem outro cara aqui que pode
Pontuar bem nessa rodada é o Ryan, tá? Do Vasco. Ryan também ninguém olha pra ele, mas ele sempre tá pontuando aqui, ó. 4, fez 10 aqui, 10 também, foi mal aqui, mas fez 14, né? É um cara que tá finalizando sempre nos jogos do Vasco, tá, galera? Então, mas por enquanto, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o Pedro, tá? Que passa mais confiança, não o Pedro em si, mas o Flamengo, né? É o líder do campeonato, o Flamengo tá focado em ganhar o título brasileiro, então eu vou colocar ele. E reserva de luxo aqui, a gente vai colocar o cara que tá jogando muito bem. No último jogo só fez 1,80, é verdade. Mas eu vou colocar o Luciano de Ferreirinha também, uma boa, tá? Beleza? Como eu já tenho aqui o Bright White do Grêmio, torcer para ele ir bem, né? Ele precisava de outro jogador. E nosso treinador, galera, tem Felipe Luiz, que eu vejo uma boa opção, mas é um jogo complicado, tá? O Mirassol tá surpreendendo todo mundo, tá? A gente tem aí o Abel Ferreira e também tem o Léo Jardim, até o próprio Crespo e Rogério Ceni, galera. São os que eu vejo aí. Dorival Júnior, eu já vi algumas pessoas já perguntaram a mim, eu disse, cara, o Juventude é muito chato em casa. Então poucos gols, mas quem quiser apostar, para tiro curto, né? Porque tá precisando aí de tirar 30 pontos numa rodada só. Então, assim, meu treinador vai ser o Leonardo Jardim, que é o treinador, se eu não me engano, segundo que tem a melhor média, né, entre os treinadores. O Crespo chegou agora. Reserva de luxo aqui, o Luciano, e o nosso capitão vai ser o Caio Jorge. Beleza, galera? Então, mais um, vou confirmar aqui. Pode ser que tenha uma mudança, tá, galera? De acordo com as escalações, né? Flamengo a gente vai saber, São Paulo. Eu não estou muito confiante, não vou mentir, né? Mas o Sport é um time que cede para goleiro. E o Grêmio até não conquista tanto, na verdade, né? Essa é a verdade. Porque também não valeu aqui nesses dois jogos para Cartola. Então, por isso que tá essa pontuação baixa aqui, né? Então, galera, tá aí por enquanto esse time lá. Eu vou atualizar o time no sábado, lá no Instagram. Por isso que eu peço a você que siga a gente no Instagram, tá? Vou atualizar o time aqui. E também no Telegram, tem um link aí, tanto no Telegram como aqui da nossa liga, tá? Beleza, galera? Tamo junto. Até a próxima. Valeu!